Boa noite, pessoal. Então, eu vou abordar aqui para vocês os assuntos referentes à avaliação, tá ok? Um dos assuntos que irei abordar são os transtornos alimentares. Vou falar um pouco da obesidade. Então, a obesidade é caracterizada pelo excesso de peso. E esse excesso de peso às vezes está influenciado por fatores hereditários, outras vezes por apresentar uma má alimentação decorrente do excesso alimentar. Com relação aos fatores hereditários, seria pais obesos, consequentemente têm filhos obesos. Juntando a isso, a má alimentação, os hábitos alimentares, então contribui para a obesidade. Aqui tem algumas características da pessoa, obesa. Então, ela vai acarretar o quê? Gordura ao redor dos órgãos, que a gente chama de gordura visceral. Sabemos que essa gordura ao redor dos órgãos, acaba pulsionando os órgãos. Gordura sobre a pele, que é a gordura subcutânea. E no caso aqui, a anorexia, o principal sintoma é tentar manter-se o corpo num peso abaixo do normal por meio de jejum ou prática de exercício físico. Ou seja, aquela pessoa que tem anorexia, ela vê, olha ao espelho e vê sua imagem distorcida. Ela olha no espelho e vê que seu corpo está acima do peso, que precisa emagrecer. Então, ela acaba adotando algumas medidas extremas, como jejum excessivo, prática de exercício físico extremo, então, tudo isso aí para perder peso. E essa pessoa acaba ficando abaixo do peso, desnutrida mesmo. O tratamento pode ser necessário, para voltar ao peso normal. A psicoterapia, que aí visa ajudar na recuperação da autoestima e estabilizar as mudanças de comportamento. Então, algumas pessoas, principalmente modelos, já até morreram por conta aí desses transtornos alimentares. Outro transtorno é a bulimia. Então, as pessoas com essa doença têm a compulsão de comer, só que elas querem comer e não querem engordar. Então, acaba utilizando de algumas medidas, como induzir o vômito, para expulsar aquela comida que ela comeu, que isso significa expurgo. Então, e também pode incluir o excesso de exercícios físico e jejum. Os tratamentos incluem terapia, medicamentos e educação nutricional. Então, no caso aí da bulimia, algumas pessoas usam até laxante, tá certo? Então, a pessoa come e depois se arrepende do que comeu e acaba provocando vômito. Funções dos dentes. Então, os dentes, pessoal, ela é responsável por triturar, quebrar e triturar os alimentos em pedaços menores para facilitar a digestão, até facilitar a deglutição, tá certo? E a digestão posterior das substâncias. Então, a função dos dentes seria Então, a função dos dentes, pessoal, seria a digestão mecânica, ou então a digestão física dos alimentos. E os dentes, eles vão realizar essa digestão e não vão alterar a composição química dos nutrientes. A composição química dos nutrientes só vai ser alterada lá no estômago, tá certo? Quando vai passar pelo processo processo de digestão química, No caso aqui só é a digestão física, tá certo? Então, os dentes são responsáveis pela trituração dos alimentos. Porém, tem alguns órgãos no nosso corpo que eles participam diretamente da digestão. Como é que isso vai acontecer? O alimento não vai passar por esses órgãos,
Mas esses órgãos, eles produzem substância e armazenam substâncias que vai ser utilizada lá na digestão, que no caso aí é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. No caso, esses órgãos, eles vão produzir, né, no caso o fígado e o pâncreas vão produzir substâncias, a vesícula biliar vai auxiliar aí no armazenamento dessas substâncias para poder ser utilizado lá na digestão. Então, eles vão atuar aí, né, indiretamente. No caso, o suco gástrico, algumas pessoas já ouviram falar no suco gástrico. Então, o suco gástrico, eles não é produzido lá dentro, né? Então, são alguns outros órgãos que fabricam e produzem esse suco gástrico para auxiliar na digestão. Vamos estudar um pouco sobre as ondas, né? Então, as ondas sonoras, no caso, elas se propagam em um meio material. Então, as ondas sonoras têm que ter um meio para se propagarem, que seja o meio líquido, sólido ou gasoso. Esse meio pode ser unidimensional, como uma corda esticada, bidimensional, como uma membrana de um tambor, e pode ser tridimensional, como a atmosfera. E uma das propriedades dessa onda é que ela pode transportar energia ou informação de um lugar a outro, sem que ele seja transportado. Ou seja, no caso aí do som, né? O som ele é se propagado através do ar, no caso do meio gasoso. Mas não é que o gás, né? Não é que o vapor de água vai junto, né? Mas não, o vapor de água vai atuar como meio de transporte, né? Mas eles não vai até a outra pessoa. Quando a gente chama o nome de uma pessoa, então, como o ambiente, a atmosfera, ela é composta por partículas gasosas, né? No caso a água, né? Vapor de água e outras substâncias. Então, as ondas sonoras, o som, eles vão se propagar através aí dessa substância gasosa, né? Por isso que a gente consegue ouvir uma pessoa, né, distante. As ondas são perturbações que se propagam no espaço em meios materiais, transportando energia. Então, gente, lembre-se aí, as ondas, né, ela transporta energia e nunca matéria, tá certo? De acordo com sua natureza, as ondas podem ser classificadas em dois tipos, né? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. No caso das ondas mecânicas, eles se propagam em meios materiais, como, por exemplo, são as ondas marítimas, as ondas sonoras e as ondas sísmicas. E já as ondas eletromagnéticas são o resultado da combinação de um campo elétrico com um campo magnético. A sua principal característica é que elas não precisam de um meio para se propagarem, né, do material para se propagarem. São exemplos tipos de onda à luz, né, no caso raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinais, entre outros. Lembrando, pessoal, que as ondas elas não se propagam no vácuo, tá certo? Do nada, elas não se propagam no vácuo. Então, tem que ter um meio para se propagar, tá certo? No caso, as ondas mecânicas. Estudo das ondas. Tem uma outra classificação, né, das ondas. Então, essa classificação ela vai considerar a direção de vibração. E elas podem ser classificadas como transversais e longitudinais. As transversais, quando a partícula do meio de propagação vibra perpendicularmente à direção de propagação da onda. Um exemplo é a luz, tá certo? A luz ela é transversal, né? Ela atravessa, né? Transversal. E já as longitudinais, quando as partículas do meio de propagação vibram na mesma direção em que se propagam, como é o caso aí das ondas sonoras. Então, no mesmo, é como se fosse uma linha reta, né? E quanto à direção de propagação, elas podem ser unidimensionais e bidimensionais. Unidimensionais, quando se propagam em apenas uma direção, como no caso aí a onda de uma corda, tá certo? É só em uma direção.
bidimensionais, a propagação ocorre em várias direções, que não é o caso aí da gota de água. Por exemplo, se eu jogar uma pedra no rio, né, no lago, então ela vai formar ondas, e essas ondas têm várias direções. Aí aqui só para exemplificar, as ondas transversais, que são as ondas eletromagnéticas, no exemplo aí a luz. As ondas longitudinais, no caso aí, as ondas exercidas por uma mola, né? Vocês podem ver aqui as ondas longitudinais, ó, em forma de mola, ou seja, para frente e para trás, né? E já as ondas transversais é para baixo e para cima, para baixo e para cima. Então, isso aqui é essa correlação à direção da onda, tá certo? Aqui é um mapa mental, depois eu posto no grupo. Aqui tem várias informações dos tipos de onda, né? Aqui é com relação ao átomo. Então, o átomo, né, apresenta em seu núcleo, né, o átomo é formado por outros elementos, né, como no caso os elétrons, os nêutrons e os prótons. Elementos não, gente, partículas. Então, o átomo é formado por partículas, que temos os elétrons, o nêutron e os prótons. E cada partícula dessa, ela possui uma carga diferente. Por exemplo, os elétrons, que é esses amarelozinhos, possuem carga negativa. Os nêutrons, que são as bolinhas vermelhas, possuem carga neutra. E os prótons, que é em azul, possuem carga positiva. Então, os nêutrons, né, e os prótons, eles ficam mais ao redor do núcleo, né, formando aí o núcleo, tá certo? Vocês vão já entender por que eles vão ficar, né, juntinho um dos outros. E os elétrons, eles formam órbita ao redor do núcleo, tá certo? Eles ficam orbitando, eles ficam girando ao redor do núcleo. Então, os prótons localizam no núcleo do átomo e possuem carga elétrica positiva. Os elétrons ficam na eletrosfera, região ao redor do núcleo atômico, e tem carga elétrica negativa. E já o nêutron, também localizado no núcleo, não possui carga elétrica, né? Ele é neutro, né? O nome dele já está dizendo neutro, carga zero. Então, vamos lá. Os átomos, né, no caso aí, por isso, né, para vocês entenderem por que os nêutrons e os prótons, eles ficam juntinhos lá no núcleo. Porque assim, ó, os prótons, que tem carga positiva, eles acabam se repelindo, né? E os elétrons que tem carga negativa também se repelem, né? E no caso, os elétrons e os prótons que tem carga oposta, eles se atraem. Por que o próton e o nêutron ficam lá no núcleo, né, juntinho? Porque eles têm carga opostas, né, no caso lá. Dizem, né, que os opostos se atraem. Então, o próton e o nêutron, eles ficam atraídos um com o outro, por isso que eles ficam lá ao redor do núcleo. E já os elétrons têm carga negativa. Aí eles ficam se repelindo um com o outro, por isso que ele fica ao redor lá da eletrosfera. Uma parte dele fica puxado pelos prótons, outra parte é repelida pelos elétrons que ficam ao redor, porque tem muitos elétrons ao redor do núcleo. Né? Por isso que o formato do modelo atômico é desse jeito. Porque aqui, né, tem a carga diferenciada e os elétrons ele fica se repelindo aqui, né, um com o outro. Por isso que eles ficam em órbita. E só, pessoal, qualquer dúvida pode perguntar.